Na aula de hoje a gente vai finalmente montar o procedimento para análise de pórticos planos. Então, com isso a gente fecha aí o modelo principal da disciplina. Vai ser aí o mais avançado, vamos dizer, que a gente vai chegar. Beleza? Na aula passada a gente conseguiu pegar um elemento qualquer e rotacionar no espaço. Então a gente viu que a gente consegue calcular a matriz de rigidez de um elemento com uma orientação qualquer, com utilização lá da matriz de transformação. Então, essa matriz de rigidez do elemento no sistema global, que é o que a gente vai colocar na matriz de estrutura, ela acabou sendo o quê? Matriz de transformação transposta, vezes a matriz de rigidez do elemento no sistema local, vezes a matriz de transformação. Beleza? Então, como a gente deduziu a cara de todo mundo que está desse lado aqui da equação, a gente consegue fazer isso facilmente. Logicamente que a mão é um procedimento bem trabalhoso, uma vez que envolve multiplicação de matrizes. Uma vez que a gente pegue e coloque isso dentro de uma linguagem de programação, isso simplesmente vira aqui a execução de uma linha de código. Tá? Então, é aí que a gente vai querer chegar. O que vai diferenciar, então, da solução dos exercícios que nós tínhamos até 2 aulas atrás para o pórtico plano? Vai ser esses dois passos aqui no comecinho, ou seja, após a gente calcular a matriz de rigidez de cada elemento da estrutura no sistema local, a gente tem que passar ele para o sistema global. Tá? E é esse KG de cada elemento que a gente vai poder colocar no casão da estrutura. Então, cada elemento vai ter seu sistema de coordenadas local. A gente passa todo mundo por um sistema em comum, que é o nosso sistema de coordenadas da estrutura, onde o x está na horizontal e o y está na vertical. Com todo mundo no meu sistema de coordenadas, com contribuição de rigidez de todos os elementos no meu sistema de coordenadas, a gente consegue fazer essa construção da matriz da estrutura. E o segundo passo aqui no começo, que é um pouquinho diferente, também é o vetor de esforços equivalentes. A gente calcula ele como nós fazíamos no sistema local do elemento, que seria o Fzinho linha EQ, e com o auxílio da matriz de transformação, a gente passa ele também para o sistema de coordenadas da estrutura. Então, de forma análoga à matriz de rigidez, são esses caras aqui que vão formar o vetor Fzão EQ da estrutura. Porque estão todos no mesmo sistema de coordenadas. O resto da solução do exercício permanece da mesma forma. O último detalhe é lá na hora da gente calcular o vetor de esforços de cada elemento no sistema local. Tá? Qual que é o cuidado que a gente vai ter que ter? É que esse Dzinho aqui, ou seja, o vetorzinho de graus de liberdade do elemento, ele tem que estar no sistema local. E quando nós calculamos os graus de liberdade aqui nesse passo da solução do exercício, ele está no sistema global. Tá? Então, para fazer isso, a gente só não pode esquecer de realizar essa transformação. Tá? Realizada a transformação, colocamos nossa equação e fazemos as continhas sem problemas. Tá? Vamos tentar então colocar toda essa ideia que a gente desenvolveu na aula passada, agora no formato de um exercício para explicando esse passo a passo mais em detalhe. Beleza? Então esse é o exercício que vocês iam brincar um pouquinho com aquela rotina do Jupyter Lab que eu passei lá no Moodle, para vocês verem como ficaria aqui a matriz de rigidez e o vetor de esforço equivalentes do sistema local, a transformação deles para o global. Então hoje a gente vai poder usar essa informação para resolver o exercício inteiro. Então o exercício aqui consiste em dividir essa estrutura em 3 nós, já estão numerados aí no desenho, e 2 elementos, elemento 1 e elemento 2. Aqui nesse exercício é legal que os 2 elementos têm carregamentos equivalentes, um do tipo força pontual, esse é 32 kN, e outro do tipo força distribuída, que aqui é 24 kN por metro. Só não podemos esquecer também que há um carregamento de 40 kN metro, em formato desse momento concentrado aplicado no nó 2.
tá? Que forma todo o carregamento externo da estrutura. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é calcular as reações de apoio, os esforços em cada elemento e desenhar os diagramas. Como nós já temos aqui os carregamentos e dimensões, os dados que nos faltam são aí a base e a altura das seções transversais. Então, tanto o pilar quanto a viga têm seções retangulares com base e altura dados aqui por esses dois valores. E o material da estrutura é um dos dois elementos, ou da base ou da viga e do pilar é o mesmo. E a informação que a gente precisa dele aí é o módulo de elasticidade igual a 50 gigapascal. Então vamos seguir nosso roteiro de cálculo. Antes da gente entrar na continha, só para a gente saber o tamanho que as matrizes vão ficar. Essa estrutura aí tem 3 nós, e como uma estrutura de pórtico plano, ele tem 3 graus de liberdade por nó. Tá? Ou seja, a gente vai ter deslocamentos horizontais, deslocamentos verticais e rotações. Com isso, Professor, pode falar. desculpe interromper, mas no slide anterior que o senhor falou sobre as dimensões da viga e do pilar, eu não consegui ver ali os valores, eu não consigo ver abaixo do desenhar os diagramas, não sei se é só para mim. Ah, pode estar cortando aqui, deixa eu arrumar a tela. Dados. Não, termina no dados aqui mesmo. As dimensões seriam, eu acho que esse 4 metros aqui e o 4 metros também da altura do pilar. E da seção transversal? Seria esse H e esse B. É, eu não consigo ver esses. Não aparece para mais gente não consegue ver? A minha tela acaba no desenhar os diagramas. Deixa eu ver aqui. Dou uma ajeitadinha. Ah, tá meio cortadinho. Vamos ver aqui. Tá, deixa eu pegar aí. Então diminuir a tela e fazer aparecer mais coisas. Vamos ver se melhora. Vamos ver lá. Apareceu agora? Apareceu um pouco dos dados. É, agora dá para ler sim. Tá cortado ainda, mas Não, melhor. deixa eu diminuir então um pouquinho mais. O Google tá pra mim aqui na gravação vai aparecer certinho, mas por algum motivo aí Ah, tá. Ah, no não, se for aparecer na gravação, então beleza. tá. Agora eu imagino que deve ter aparecido aí um pouco melhor. Sim, Tá. obrigado. Vamos continuar assim então. Voltando lá. Beleza. Retomando o raciocínio. Então, para cada nó da estrutura, a gente tem 3 graus de liberdade. Como a estrutura tem 3 nós, a gente vai ter um total de 9 graus de liberdade para nossa estrutura. Isso vai nos forçar a ter uma matriz de rigidez de dimensão 9 por 9. Um vetor que engloba todos os graus de liberdade vai ser um vetor 9 por 1. E os vetores de esforços externos, ambos serão aí 9 por 1 também. Tanto F quanto F aqui. Beleza? Então a gente consegue ver a partir dessa estimativa aqui do tamanho dos matrizes vetores, que quanto mais sofisticado o modelo, mais graus de liberdade ele vai ter em cada nó, e por consequência maior vão ser os tamanhos das matrizes e os vetores envolvidos aí na análise. Então vai ver vai ver não, mas simplesmente por pensando um pouco, 9 por 9, para você começar a fazer isso no caderno, já começa a complicar um pouquinho. Ainda dá para fazer, mas já fica bastante coisa. Se a gente colocasse mais um elemento aqui, por exemplo, fizesse lá um pórticozinho parecido com o primeiro trabalho, nós já teríamos aí 12 graus de liberdade. Ficaria aqui uma matriz 12 por 12, aí já complica fazendo no caderno mesmo. Então, o método feito para, vamos dizer, para a prática mesmo. Ele ser implementado no computador e o computador fazer as contas para a gente. Tá? A gente vai aprender em detalhe aqui para entender bem o procedimento de como ele funciona.
e depois vamos utilizar o computador para extrair as informações que nós precisamos para fazer um projeto. Então, é feito para usar mesmo no dia a dia. Aqui, logicamente, para um caderno fica complicado, mas para um computador ou para um celular que seja, ele vai conseguir resolver problemas aí com matrizes na casa de lá, milhares de graus de liberdade sem muito problema. Então, não tem limitação computacional em relação a isso para estruturas aí, práticas, vamos dizer. Então, começando lá, elemento 1. Vamos dizer que o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2. Tá? Qual que é a consequência disso? Vamos voltar na figura dele lá. Se ele vai do nó 1 para o nó 2, quer dizer que o primeiro nó do elemento é o nó 1 e o segundo nó do elemento é o nó 2. O eixo x local dele, ele cresce nessa direção aqui. Tá? Então esse aqui seria o x' do elemento 1. O y' do elemento 1 estaria aqui. Beleza? A consequência da gente dizer que ele vai do nó 1 para o nó 2 é essa. A gente estabelece os eixos locais do elemento. Por consequência, a gente também estabelece a sequência que os graus de liberdade vão aparecer na sua matriz de rigidez. Beleza? Se o primeiro nó é o nó 1, na matriz de rigidez dele, os primeiros graus de liberdade são aqueles associados ao nó 1. Depois ele vai para o nó 2, com isso os graus de liberdade associados são aqueles aqui que aparecem no nó 2. Beleza? Então essa escolha de qual é o primeiro nó e qual é o segundo nó tem essas duas importâncias: o estabelecimento do sistema de coordenadas locais, as direções positivas, e depois quais são os graus de liberdade que vão aparecer, a sequência que eles vão aparecer aqui na sua matriz de rigidez, vetor de esforços equivalentes, etc. Beleza? Então você tem que tomar cuidado com essa definição e entender o porquê ela é importante. Então a gente tem aqui nessa matriz a expressão genérica para um elemento de pórtico plano, com ligações rígidas, que é o que a gente deduziu aqui na disciplina. Para nós preenchermos os termos dessa matriz, basta nós termos o E, o A, o L e o I desse elemento. Tá? Então, no slide anterior ali, a gente tinha o B e o H, que a gente calcula o A e o I. O E foi dado 50 GPa e o L igual a 4 metros. Então, substituindo os valores dentro dessas constantes que estão aparecendo aqui, nós temos aqui a expressão da matriz de rigidez do elemento 1 no sistema local. Tá? Eu tenho aqui até uma redundância para a gente falar em sistema local, que tem o Ezinho, que seria o sistema do elemento, mas o linhazinho, o sistema do elemento. É só para super destacar que está no sistema local. Tá? E o 1 entre parênteses quer dizer que é do elemento 1. Beleza? Então essa matriz nos dá as relações de rigidez do elemento no sistema local. Beleza? Então esse 600 aqui, por exemplo, ele está relacionando o grau de liberdade 1' com ele mesmo. Então, seria a rigidez do elemento nessa direção do 1'. Se nós voltarmos na figura, o 1' ocorre aqui no eixo X' do elemento 1. Tá? Então seria a rigidez axial desse elemento. Beleza? Tá? Eu só estou colocando um pouquinho mais de ênfase para a gente entender o que ocorre quando a gente faz a transformação de coordenadas. Temos aqui então a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema local. Vamos passar ela para o sistema global. Tá? Então, na aula passada, a gente deduziu o formato dessa matriz de transformação, que nós vamos utilizar para calcular a matriz de rigidez desse elemento no sistema global. A única informação que a gente precisa para calcular essa matriz de transformação é o ângulo beta. Se nós voltarmos na figura, o que a gente vai ter? O primeiro, vamos pegar, para calcular esse ângulo beta, vamos passar uma linha horizontal partindo do primeiro nó desse elemento. A gente definiu que o primeiro nó desse elemento é o nó 1. Vamos passar essa linha horizontal e ver o ângulo que essa linha faz com um elemento. Então, esse ângulo aqui é o ângulo beta do elemento 1. Ou seja, ele é igual aí a 90 graus. Então, aqui é a terceira importância, a terceira consequência, vamos dizer, da escolha de qual nó é o primeiro nó do elemento. Então, ele vai definir
o eixo sistema de coordenadas local, vai definir a sequência que os graus de liberdade aparecem aqui, e vai definir em que nó você vai passar essa linha tracejada para calcular o ângulo de rotação do elemento. Então, com beta igual a 90 graus, a gente consegue calcular facilmente esses termos. Cosseno é 0, seno é 1. Tá? Substituindo todos os valores aqui, a gente tem o formato da matriz de transformação do primeiro elemento da estrutura, do elemento 1. Agora, que seria o super serviço, se a gente estivesse fazendo no caderno, era essa multiplicação. Tá? Então, é até legal fazer, uma vez que seja à mão, isso aqui para entender bem. Então, só para quem for fazer isso, lembrar que a multiplicação de matrizes ela tem que ser feita por partes. Então, por exemplo, você pode executar primeiro essa multiplicação aqui. Então, seria multiplicar esse cara por esse. Aí o resultado deles você multiplica por essa matriz do T transposto. Só não esqueçam de transpor esse T aqui. Mas uns anos atrás a gente fazia esse exercício em sala. Daí o cara esqueceu de transpor. Basicamente ele faz a meia transformação aqui e retorna. Então ele começou com a matriz assim, foi para o meio do caminho e voltou para a mesma matriz. Então, não chegou a lugar nenhum depois de encher um monte de página de continha. Então, executando esse cara aqui lá no JupyterLab, a gente tem aqui o formato da matriz de rigidez do elemento 1, underline, subscrito aqui Gzinho, ou seja, no sistema da estrutura. Esse cara aqui representa a rigidez da estrutura no sistema global, ou seja, a rigidez desse elemento, considerando os eixos como sendo x e y. Notem que aquele 600 que estava aqui pulou agora para cá. Tá? O que esse elemento, esse coeficiente de rigidez está relacionando? Está relacionando o grau de liberdade V1 com ele mesmo. Tá? Então seria a rigidez na direção vertical da estrutura, tá? 600. Se a gente voltar lá na figura, o que nós vamos ter? Seria a rigidez agora desse elemento na direção Y. Seria aqui para o sistema global a rigidez axial. Tá? Então notem, o 600 que era local, era no eixo x', virou 600 agora no eixo y, que é o global. Então a rotação do elemento fez essa transformação de coeficientes de rigidez. Se vocês olharem com mais atenção para os outros coeficientes, vocês vão notar que coisas similares aconteceram. Beleza? Então vale a pena dar uma olhadinha mais em detalhe onde estava esse 6 antes e por que ele veio para cá, a mesma coisa com o 12, assim, etc. Então, deem uma olhada com carinho nessa transformação para tentar pegar o feeling físico desse negócio que ficou abstrato aqui. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem uma transformação aqui de sistema de coordenadas para matrizes, ela deixa de ser tão intuitiva quanto a transformação de vetores. Tá? Que vetores você fica mais fácil de enxergar. A matriz acaba ficando mais abstrato. Não vale a pena dar uma olhadinha mais. Continuando, então é esse cara aqui, do elemento 1, que a gente vai colocar mais tarde no casão da estrutura. Vetor de esforços equivalentes, do elemento 1. A gente tinha deduzido lá na aula de vetor de esforços equivalentes um vetorzinho Fzinho aqui para carregamentos pontuais aplicado entre os vãos, que era um vetor com 4 linhas e uma coluna. Tá? Como a gente está lidando aqui agora com pórtico, 2 graus de liberdade adicionais foram incluídos. Seria o 1 e o 2. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar aquele vetor lá e adicionar zeros nas posições 1' e o 2'. Então a gente tem aquelas mesmas 4 entradas que nós deduzimos, que elas estavam afetando aí os graus de liberdade V e θz, e simplesmente incluímos os zeros no lugar do U, uma vez sendo um carregamento. Se a gente olhar aqui mais de perto, sendo um carregamento ortogonal
ao eixo da viga, logicamente ele não vai causar nenhum deslocamento na direção de x' aqui equivalente. Tá? Então, por isso que a gente incluiu esses zeros adicionais. Beleza? Então a gente tem o P lá, que é o 32 kN. O A e o B são iguais a 2. Lembrando lá que o A é a distância do primeiro nó do elemento até a carga. Então seria essa distância de 2 metros. Então aí mais uma utilidade do nosso da definição de qual é o primeiro nó do elemento. Substituindo os valores na equação, a gente tem aqui o vetor de esforços equivalentes do elemento 1 no sistema local. Notem aqui que tem esse linhazinho. Tá? Para conferir que está no sistema local mesmo, a gente pode olhar, por exemplo, essa carga aqui de 16 kN no sentido negativo. Então isso aqui seria um esforço cortante no sistema local, porque ele está agindo aqui no grau de liberdade V1'. Se nós voltarmos para a figura, só não tem a figura aqui depois. Não tem. Voltando para a figura, esse 32 aqui vai gerar 16 kN em cada nó, no sentido negativo do eixo y1'. Por isso que ele está negativo lá. Tá? Então aquele 16 estaria agindo como esforço equivalente nesse sentido aqui. Tá? Então a gente vê que está no sentido negativo do eixo y'. Então faz sentido físico com o que a gente tem no problema. Beleza? Então se vocês fizerem uma análise similar para as outras grandezas aqui, vocês vão entender bem esse procedimento. Novidade aqui então da aula de hoje, a gente precisa transformar esse cara para o sistema global, multiplicando pelo transposto. A gente já calculou o transposto alguns slides atrás, basta executar essa transformação. Beleza? Então, se executar essa multiplicação aqui, a gente tem o vetor dos esforços equivalentes do elemento 1 no sistema global. Tá? O que aconteceu? Agora a gente tem um 16 positivo aqui, agindo na direção 1. Ou seja, ele está na direção positiva do eixo X da estrutura. Vamos voltar para a figura lá. Então esse 16 que estava aqui, agora no sistema de coordenadas global, é positivo no eixo X da estrutura. No eixo local, o que ele era aí? Ele era negativo no Y'. Tá? Daí a razão que, durante a transformação, ele saiu de negativo aqui no eixo, na coordenada V1' e passou a positivo agindo no grau de liberdade U1 da estrutura, sem o linha aqui. Beleza? Então essa é a ideia dessa transformação. Aqui na figura a gente pode enxergar isso até mais fácil. Se a gente colocar esse 16 kN que estava aqui, agindo no Y negativo, ele, se olhar para o sistema global, ele passa a ser 16 positivo, porque ele está no sentido positivo do eixo X da estrutura. Beleza? Então aqui é para a gente tentar enxergar ou deixar de ser abstrato essa questão de multiplicação por matriz, um vetor de transformação, matriz de transformação, etc. Então vale a pena dar uma olhadinha a mais para a gente ver que fisicamente as coisas fazem sentido com essas multiplicações. De outra maneira, a gente teria que ficar decompondo cada vetor em cada sistema, o que só poderia ser feito à mão, não poderia ser depois implementado no computador. Terminamos então tudo que tinha para fazer para o elemento 1. Vamos lidar com o elemento 2. Então, o elemento 2, vamos dizer que ele vai do nó 2 para o nó 3. Então, toda aquela parafernália de consequência ocorre aqui também. O primeiro nó do elemento 2 é o nó 2. Então, a gente pega, como os dois elementos têm 4 metros e tem a mesma seção transversal, a gente vê lá que a matriz de rigidez dos dois elementos, seja do elemento 1 quanto do elemento 2,
no sistema local são iguais. Tá? Então, já tem ele pronto aqui. E como o elemento 2 está orientado, como o x' aqui do elemento 2 coincide com o x global, a gente não tem rotação do elemento. Ou nossa rotação lá, o beta do elemento 2 é igual a 0 graus. Se ele é igual a 0 graus, a matriz de transformação vira uma matriz de identidade e a matriz de rigidez desse elemento no sistema global é igual ao local. Tá? Então, sempre que a gente tiver elementos orientados na horizontal, não precisa fazer transformação, porque ele não foi rotacionado. A mesma coisa ocorre para o vetor de esforços equivalentes. Aqui nós temos a expressão dele no sistema local, que no final das contas vai ser igual ao sistema global. Então, calculando esse cara no sistema global, local a gente já tem a versão global dele. Beleza? E fechamos aí o que a gente tinha que fazer para o elemento 2. Agora a gente tem que juntar a contribuição de rigidez de cada elemento na estrutura inteira. Para fazer isso, a gente aqui coloca, por exemplo, a matriz de rigidez do elemento 1 na sua respectiva posição da matriz global. Ou seja, a gente vai inserir ela bem onde estão os graus de liberdade. O 1 V1, θ Z1, o 2 V2 e o θ Z2. E vamos somar com a contribuição de rigidez do elemento 2, que é essa matriz que está aqui embaixo. Quando a gente vai posicionar a matriz que a gente acabou de calcular para o elemento 2, bem lá nos seus correspondentes graus de liberdade, que envolvem lá os graus de liberdade do nó 2 com os do nó 3. Beleza? Então, somando essas duas matrizes, nós chegamos à expressão da matriz de rigidez da estrutura. Então, aqui, para ver se nós não cometemos nenhum erro, a gente pode verificar o quê? Que todos os termos da diagonal principal são positivos e que a matriz é simétrica em relação à diagonal principal. Beleza? Próximo passo, montar o vetor F. Lembrando que no vetor F só vem carregamento aplicado nos nós. Então aqui é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, carregamento aplicado nos nós. No nó 1, o que a gente tem? As três reações de apoio. Vamos chamar aqui de Fx1, Fy1 e Mz1. No nó 2, o que a gente vai ter? Na direção x, nós vamos ter a reação Fx2. Na direção y, nós não temos nenhuma força pontual aplicada, então vai ser zero. Na grau de liberdade de rotação, nós temos um momento de 40 kN aplicado no sentido horário. Então, como é no sentido horário, ele vai entrar aqui com menos 40 kN. Da mesma forma que no nó 1, lá no nó 3, nós vamos ter três reações de apoio. Beleza? Então montamos o vetor F da estrutura. Próximo passo, vamos ter que montar o vetor F EQ da estrutura. Então aqui quem que vai entrar nesse cara vão ser os Fzinhos e Qs de cada elemento, ou seja, aqueles caras que estão representando os carregamentos aplicados entre os nós. Então, esse primeiro cara seria a representação no sistema da estrutura do vetor Fzinho EQ do elemento 1. Nota que ele está lá bem posicionado nos graus de liberdade do elemento 1, ou seja, do U1 até o θz2. Esse segundo vetor é o vetor de esforços equivalentes do elemento 2, que a gente deduziu agora há pouco. Eles estão bem entre aqui os graus de liberdade U2 e θz3. Então, se a gente somar essas duas contribuições aqui, a gente tem o vetor de esforços equivalentes da estrutura inteira. Beleza? Então, vale a pena notar aqui que para o nó 1 a gente tinha aqui uma força equivalente agindo que vai ser somado a esse menos 32 do nó 2 lá no grau de liberdade θz2.
Então aquele momento gerado por essa carga de 32 kN no nó vai ser somado a esse momento gerado pela carga distribuída de 24 kN no nó 2. Beleza? Então esses dois caras vão somar sua contribuição. Tá? Então entra de acordo com tudo que a gente tinha visto até agora, né, na disciplina. Sempre que a gente tem influência, seja de rigidez ou de carregamento de diferentes elementos no mesmo grau de liberdade, a gente soma esses efeitos. Continuando, então aqui a gente formou o sistema de equações da estrutura inteira. Nós vamos ter lá 9 mais 7, 16 incógnitas e temos somente 9 equações. Então nós vamos ter que inserir informação adicional para conseguir calcular esse sistema de equações. Nossa informação adicional, nós vimos desde o primeiro exercício do método de deslocamento, vem das condições de apoio, ou seja, dos graus de liberdade nativos, aqueles que a gente sabe que o valor é zero. Então a gente sabe que todos os graus de liberdade no nó 1 e no nó 3 são nulos devido aos dois engastes. Então a gente já consegue zerar eles lá. E olhando para o nó 2, a gente vê lá que o U2 também é igual a zero, devido a esse apoio aqui, tá impedindo o movimento na horizontal do nó 2. Com isso, os únicos graus de liberdade ativos vão ser o V2 e o θZ2. Então vai ficar o 1 V1 θZ1, o 2 V2 θZ2. Então a gente vai ter que extrair. O que a gente vai fazer? Vamos usar somente as equações 5 e 6 aqui, para primeiro calcular o valor desses dois graus de liberdade, e depois a gente usa as demais equações para calcular as reações. Como é um sistema menorzinho aqui, a gente consegue, é melhor a gente destacar o que a gente vai extrair do que riscar o que não vai servir agora. Então, extraindo o subsistema de equações daquele sistema reduzido, vai ter esse sisteminha formado aí, 2 por 2. Beleza? Extraindo esse subsistema, reescrevendo ele aqui no quadro, a gente pode calcular aí os dois graus de liberdade. Então, colocando esse sistema, por exemplo, lá no Jupyter Lab, a gente tem a resposta deles aqui embaixo. Fisicamente, o que está acontecendo? O que é esse V2? É o deslocamento vertical do nó 2. Quer dizer que o nó 2 inicialmente estava nessa posição. Após a aplicação do carregamento, ele se deslocou para baixo com essa distânciazinha aqui para baixo. O U2 seria esse deslocamentozinho aqui. E o θZ2 seria a rotação ocorrida nesse nó. Então, se a rotação é negativa, quer dizer que ocorreu uma rotação no sentido horário. Então, como a gente tem contribuindo para essa rotação no sentido horário, a gente tem esse momento pontual aplicado, mais a rotação causada por esse aqui, por essa carga de 24 km por metro, você vê lá que tem uma rotação desse nó no sentido horário. Então, graficamente, é isso que a gente calculou. Agora a gente calcula as reações de apoio. Notem que todos os termos do vetor D já foram calculados. Conhecia lá todo mundo que era zero. E agora o 2 e o V2 a gente colocou aqui, no lugarzinho deles. Então, para calcular as reações, você multiplica o casão que a gente já tinha por esse vetor D e subtrai o valor de F aqui. Então, aqui a gente tem o valor das reações ocorridas no problema. Então, o que está acontecendo? Fx1 igual a menos 5,6 kN. Esse menos quer dizer que ele está no sentido negativo do sistema global da estrutura. Então a reação está nesse sentido aqui. Então 5,6. Fy mais 37,3 aqui. Então tá para cima. E reação do engaste
mais 2,2 kN. Quer dizer que está no sentido anti-horário. Momento aí de 2,2 km por metro. E assim por diante. Aqui vale a pena um comentário. Notem que nessa linha aqui, correspondente ao grau de liberdade V2, a gente teria que ter um valor de zero. A gente recupera um valor bem pequeno. Tá? Alguma coisa vezes 10 a menos 12. Então isso aqui acaba sendo um resíduo, um lixo numérico. Tá? Isso vai acontecer devido à resolução numérica do sistema de equações. É sempre resíduo lixo se o valor for bem pequeno mesmo. Se for alguma coisa perto da unidade, décima unidade, é porque provavelmente tem algum erro no meio do código. E a última etapa é o cálculo dos esforços. Então, cálculo dos esforços aqui no elemento 1. Não podemos esquecer de converter o vetor de graus de liberdade do elemento 1 do sistema global para o local. Tá? Então, o global ele teria aqui como entradas, seria esse vetor que a gente está chamando de DG1 aqui. Ele tem essa sequência de graus de liberdade, o 1, V1, θz1, o 2, V2, θz2. Notem que a gente sabe que do V1 até o, desculpa, o 1 até o U2 é todo mundo negativo. V2 e θz2 são os caras que nós calculamos. Tá? Então, vai transformar esses deslocamentos do sistema global para o sistema local, utilizando aqui a matriz de transformação. Executando essa multiplicação, a gente chega nesse novo configuração. Que o que era rotação permanece como rotação. O que era um deslocamento no sentido negativo do eixo y da estrutura se torna um deslocamento negativo no eixo x' do elemento. Beleza? Então, com esse novo vetor aqui, o dE' do elemento 1, nós conseguimos calcular os esforços. Então, executando essa multiplicação aqui, a gente chega aí ao vetor de esforços do elemento 1 no sistema local. Beleza? Está representado aqui na figura. Temos a mesma coisa para o elemento 2. Como o elemento 2 está orientado já no sistema da estrutura, o vetorzinho aqui já está no sistema local igual ao global. Não precisamos executar transformações. Então a gente tem aí o vetor, a representação gráfica aqui do vetor de esforços do elemento 2 no sistema local. Então a gente pode usar esse cara, por exemplo, para desenhar diagrama. Vamos fazer aqui o exemplo do diagrama do momento fletor, que é o que normalmente é mais complicado. Então, no nó 2 a gente teria aqui 3,6 kN/metro. Positivo, quer dizer que esse 3,6 está no sentido anti-horário. 3,6. O sinal, repetindo mais uma vez, o sinal que sai aqui serve para nós definirmos o sentido no espaço que está agindo nesse momento. Uma vez definido o sentido no espaço que está agindo nesse momento, para desenhar o diagrama, a gente vai desenhar sempre no lado do nosso elemento que está sendo tracionado. Então, se o meu momento está nesse sentido aqui, mostrado pela setinha vermelha, ele está tracionando a fibra superior do meu elemento. Então, eu vou desenhar esse 3,6 para cima. No meu segundo nó, eu tenho aí menos 46,6 kN. O menos quer dizer que esse cara aqui está agindo no sentido horário. Então, ele está agindo nesse sentido aqui. O 46,6 kN/metro. Se ele está agindo nesse sentido, ele está tracionando também a fibra superior. Beleza? Esse 46,6 está lá para cima. Beleza? Na hora de fazer o diagrama aqui, a gente sabe que tem um carregamento distribuído, então tem uma parábola que vai juntar, interligar esses dois pontos. Sempre que está lidando com esse tipo de estrutura que tem carregamento distribuído,
você vai ter uma transição entre momento negativo, positivo e negativo, ou vice-versa, dependendo da orientação do carregamento. Ele vai começar em 3,6 e vai fazer uma barriga lá embaixo com ponto e voltar lá em cima com 46,6. Então esse aqui é o diagrama do elemento flutor desse elemento. O que é legal calcular? Duas informações que são importantes. A informação onde ocorre o momento máximo. Então, tem que calcular esse pontinho aqui. Outra informação importante, por exemplo, se eu lidando com uma estrutura de concreto armado, o ponto onde ocorrem as transições de sinal do momento flutor. Para a gente ver o posicionamento de armadura positiva e negativa na seção transversal. Beleza? Então, para o caso, no nosso problema lá no segundo projeto, nós vamos utilizar somente essa informação do momento máximo, porque o material vai ser homogêneo lá, então não tem como forçar vocês a fazerem o projeto em concreto. Mas na prática vocês teriam também que ter essas duas informações aqui para calcular eventualmente a decalagem de barra, etc, etc. Beleza? Então fica aí a representação gráfica do resultado. Novamente, para fixar a matéria e dar um plus aí na habilidade de vocês no JupyterLab, a sugestão de tarefa é resolver esse mesmo exercício lá na plataforma. Beleza? Então, como vocês têm ele passo a passo, tem um procedimento de cálculo, passando lá para o JupyterLab, vocês reforçam aí o conteúdo e também vão tirando as dúvidas, ou surgindo dúvidas sobre a plataforma também. Agora chegou naquela hora de perguntinhas, dúvidas, comentários que vocês tenham, fiquem à vontade aí para fazer. Tudo beleza, professor. Beleza?